Bem, dando continuidade, vamos ver dois conceitos fundamentais agora. Esse é o de coesão social e de solidariedade. Gente, o que é que proporciona a manutenção de uma sociedade? O que é a dar essa característica de sociedade, que a mantém enquanto uma sociedade? Essa é a coesão social. Sem coesão social, não existe sociedade. A sociedade ela precisa ser coesa, ou seja, ela precisa estar ligada. É a ligação que os indivíduos têm que dá essa junção, que dá essa ligação, que dá essa forma de sociedade. E aí, o que é que vai ligar os indivíduos? O que é que vai dar essa coesão social? O que é que vai dar essa sustentabilidade enquanto sociedade? São justamente valores, crenças, modos de vida que os indivíduos partilham. Ou seja, o que é que faz com que uma sociedade ela seja coesa? Sua forma de vida, né? A necessidade que a gente tem um do outro. Ou seja, o indivíduo ele precisa viver em sociedade. É uma necessidade do indivíduo o outro, a vida comunitária, a vida comum. E nesse sentido, a gente precisa do outro. E há algumas situações, alguns aspectos que nos ligam, né, que liga a sociedade de modo geral. E aí a gente pode estabelecer questões, né, como a crença, as formas de vida, cultura, tudo são fatos que dão essa coesão social, né? E é por existir essa coesão social que ele vai analisar algo que é fundamental, outro conceito fundamental também, que é a solidariedade entre os indivíduos. A gente não fala aqui apenas de uma solidariedade no sentido de um valor moral, de um valor comum, né, onde é aquele sentimento, né, de ajudar o próximo, de ajudar o outro. Não. Quando a gente fala de solidariedade aqui, a gente está falando justamente dessa necessidade que o indivíduo tem do outro. Você precisa de alguém que fabrique os móveis, a gente precisa de alguém que faça comida, a gente precisa de alguém que construa. Então, cada um de nós podemos contribuir com a sociedade de alguma forma. Só que a gente não faz tudo, a gente sempre precisa do outro para que faça coisas que estão além do nosso alcance. Então, essa necessidade de tarefa mesmo, ele vai chamar de solidariedade, certo? E ele vai dizer que há dois tipos de solidariedade. Uma que é mecânica e a outra que é orgânica. Nas sociedades mais primitivas, tribais, feudais, onde as formas de vida eram mais simples, onde aquele povo não tinha atividades tão complexas, né? Era mais a questão da agricultura, da pesca, havia uma vida mais comunitária, havia uma vida onde as pessoas eram mais próximas, partilhavam mais, tinham mais proximidade e não tinham atividades tão complexas. Ele vai chamar de solidariedade mecânica, certo? É uma forma de solidariedade simples, mais atribuída à cultura, povos mais arcaicos. Só que, depois das revoluções, depois da divisão do trabalho, ele vai chamar, ele vai destacar a divisão do trabalho como algo fundamental nesse processo, a própria organização da sociedade ela vai ficar mais complexa, certo? Enquanto havia uma vida comunitária, toda essa reconfiguração que houve na sociedade vai fazer com que cada pessoa se individualize mais, né? Não tenha uma vida tão comum assim. Os indivíduos eles vão ficar mais isolados, ou seja, não vai ter mais a mesma partilha que havia antes, né, de forma mais simples. Cada um vai começar a preocupar-se mais consigo. A própria configuração da sociedade, essa própria forma
de trabalho que começa agora vai fazer com que os indivíduos eles se individualizem mais. E agora, como é que como é que a sociedade ela vai manter a sua coesão? Como é que vai ser essa forma de solidariedade? Vai perder? Não. Ele vai dizer que a sociedade ela se mantém coesa, o conceito de solidariedade ela se mantém, só que ele se modifica, certo? Ela não vai mais ser mecânica, mas vai ser uma solidariedade orgânica. E aí ele vai basear essa solidariedade orgânica na divisão do trabalho. Agora a gente não tem uma pessoa só que faz tudo, ou um grupo só que faz tudo, depois tem as trocas comunitárias, mas todo o trabalho ele é dividido, ele é especializado e um depende do outro, né? Há uma dependência, nós precisamos de especialistas de diversas áreas, então toda empresa vai precisar lá do engenheiro, mas vai precisar lá da pessoa que faz a limpeza, vai precisar no caso dos engenheiros, por exemplo, vai precisar de um que é mecânico, de outro que é da parte elétrica, e assim como nas empresas, no trabalho em geral, vai ter essa divisão, essa especialização, né? Vai se dividindo por espaços específicos, onde cada um vai contribuir naquilo que é especializado. Então ele vai dizer que essa nova forma de solidariedade é uma solidariedade onde a dependência vai estar no serviço, no trabalho do outro, certo? Então cada um vai depender daquele setor no qual o trabalhador ele vai poder oferecer uma mão de obra específica. É uma sociedade mais individualizada e que ela é ligada justamente pelas essas novas formas de trabalho. A ligação ela vai mais nesse sentido, certo? Então, só recapitulando, um conceito fundamental agora será o de coesão social. A coesão social é aquilo que mantém a sociedade vinculada, unida. A sociedade ela precisa ser coesa, né? E o que dá essa coesão é aquilo que ela partilha, aquilo que ela tem de comum, seja a crença, a cultura, né? E é o que vai dar esse aspecto de solidariedade, de partilha. A solidariedade ela pode ser mecânica, e aí é mais atribuída a sociedades simples, sociedades feudais, tribais, onde tinha uma vida mais comum, vivida ali da agricultura, da pecuária, e todo mundo se ajudava. E temos a solidariedade orgânica, que é mais complexa, que ela vem com essa nova configuração da sociedade e está relacionada diretamente à divisão do trabalho. Agora, o que liga essa sociedade, que é mais individualizada, é justamente a mão de obra específica que vai ser oferecida e que faz essa ligação de dependência um dos outros, certo? Então, aqui a gente encerra, né, com Emile Durkheim. A gente viu a sua importância, alguns dos seus conceitos. Qualquer dúvida, você fala, qualquer dúvida me procura. E na próxima aula a gente vai começar com outro sociólogo fundamental. Aí a gente já viu dentro dos três principais, já vimos o Emile Durkheim. Na próxima aula vamos ver o Max Weber, beleza? Então, obrigado pessoal, uma boa semana de aula a todos. Qualquer coisa é só procurar, tá bom?